da gravação aqui. Agora eu vou explicar para vocês como vai funcionar a aula, tá? E a gente vai trocar uma ideia inicial aqui. A ideia, tá, gente? É que a aula tenha 50 minutos, seja uma aula, como uma cadeira da Faculdade de Educação Física, da Faculdade de Nutrição, de Psicologia. Tem um monte de gente para entrar aqui, só um pouquinho. Deixa eu permitir a entrada de todos. Aí, bem-vindo todos que entraram agora. Eu estou com o Eduardo Schultz aqui. Eu tenho um. A gente, a gente sabe treinar e sabe trabalhar com esporte, não sabe mexer em tecnologias. Eu não sei mudar o nome da minha irmã aqui, e colocar o meu. Então vai ficar a minha irmã, Eduarda Schultz, mas sou eu, Ícaro Schultz, que estou falando com vocês. Eu prometo que sou eu. Ó, tem mais o Wendel entrando aqui. Quem está entrando agora, gurizada? Eu pedi para vocês colocarem. Márcio, vai ficar gravado, tá? E eu vou colocar a aula depois no YouTube, ele vai ficar não listado, tá? E eu vou colocar no grupo ali, para quem estiver no grupo ali, e quem está ali, quem está inscrito lá no Forms que eu coloquei no meu Instagram, tá? Então, vai ficar disponível essa aula. Pessoal, eu estava pedindo para o pessoal se apresentar, tá? Quem chegou agora, tem o chat ali. Se apresentem, coloquem a realidade de vocês, com que vocês trabalham, qual o esporte que vocês são mais próximos, e vamos ter uma noite legal aí de muito conhecimento em blocos de treinamento, tá? Como são 50 minutos, é muito difícil. Quem já me conhece aqui, deixa eu ver quem é que já teve aula comigo. Luca já teve aula comigo, Luca, atleta de atletismo, estudante de educação física. O Rafa aqui já foi meu atleta de natação e agora é profissional de educação física. Acredito que influenciei, né, Rafa, na tua ida para a educação física de alguma maneira, pelo menos, fico feliz. Deixa eu ver quem mais está aqui. Somos 15. O Bernardo é atleta, jogador de futebol profissional do Brasil de Pelotas. Diego aqui, meu colega de trabalho, está sempre comigo. A Adrielen já teve curso comigo, né, Adrielen? Já fez curso comigo. Acho que a Emily já assistiu alguma palestra minha. E a Viviane, a gente tem um evento. O Wendel já assistiu palestras e falas minhas também. E a Viviane, a gente tem um evento em maio, dia 16 e 17 de maio, que é um simpósio em treinamento e reabilitação, que vai ser profissionais de educação física, fisioterapia e psicologia. A Viviane está aí representando os psicólogos, né, que trabalham com os nossos atletas. E vou tentar puxar um pouquinho para ti também, tá, Viviane? Se tu puder, de vez em quando, puxar no chat ali como abordar algumas situações, é legal a gente ter essa troca multiprofissional aí. Então, já para começar, gente, o porquê dessa aula? Tem só um pouquinho, tem mais dois entrando. Marielle e Gabriel. Uma hora eu começo. Legal, Adriele. O que eu ia dizer, Adriele, é que vocês que já assistiram um curso presencial comigo sabem a dificuldade que eu tenho de falar em 50 minutos. Então, eu sou um profissional do esporte que atuo com atletas olímpicos, nacionais e internacionais. Hoje eu estou focado só no âmbito, só em atletas que atuam de maneira nacional ou internacional. Hoje esse é o meu foco, esse é o meu nicho. Meu problema é que eu moro no interior do Rio Grande do Sul e acaba que a gente forma os atletas para irem morar em São Paulo e uma hora dessas a gente vai estar frequentando esses grandes centros também. Mas hoje eu atuo com líder do ranking sul-americano de pádel, que é a Valentina Vinck e a Júlia Just, de pádel. Eu estou com um campeão gaúcho de skate que vai profissionalizar, e a ideia é a gente fazer ciclo olímpico com ele, e com a Mauge jogando Liga Nacional de Futsal. Junto a isso, eu trabalho com um atleta olímpico de skeleton, que quase foi para as Olimpíadas de Inverno, mas ele é o atleta mais novo de todo o circuito mundial, então ele é uma promessa aí para próximos Jogos Olímpicos. E
entrando a Ju aqui, que é atleta profissional de, de futsal. E esse é o meu trabalho. Eu atuo hoje com o que tem de maior detalhismo para buscar performance esportiva. Esse é o meu objetivo principal, é fazer com que os meus atletas performem na sua modalidade. Já fui treinador da Seleção Brasileira de Taekwondo, já trabalhei com atletas de karatê, de esportes, atuo de maneira híbrida e online com alguns atletas profissionais de futebol de campo, em termos de assessoria de head performance, faço o trabalho de head performance. Já tive a oportunidade de acompanhar o pessoal da Seleção Brasileira de Rugby, de atletismo, de várias modalidades no NAR, em São Paulo, e estudo o fenômeno esporte, as modalidades e a performance esportiva de uma maneira bem complexa. Eu vejo a minha maneira hoje de ver o alto rendimento esportivo, o altíssimo rendimento esportivo, de uma maneira muito pessoal, muito do Ícaro. Então, eu vou apresentar para vocês os modelos em blocos de Surin, que vem de Verkhoshansky e mais anteriormente de Matviev, Verkhoshansky modelo soviético, mas eu vou apresentar no final o modelo do Ícaro, que é uma visão muito peculiar. Não conheço ninguém no Brasil que tenha a mesma visão que eu. Podem ter visões melhores, mas a mesma visão que eu não conheço. Já atuei em 2 Olimpíadas, já acompanhei os treinamentos do Bolt, já acompanhei os treinamentos da Serena Williams, Djokovic, Simone Biles. Tive a oportunidade de acompanhar os atletas nos seus treinamentos durante as Olimpíadas. Fui controlador de doping, então o controlador de doping ele notifica os atletas e ele acompanha os atletas no dia a dia de treinamento, de competições, e eu tive a oportunidade no Rio, principalmente, 2016, de estar presente em todas as praças de treinamento e de competição junto aos atletas. Então, fiz o controle de doping, notifiquei para o controle de doping do Bolt, Phelps, e todos os atletas de altíssima performance estavam no Rio. Tóquio não pude ir por causa da pandemia, mas em Paris eu fui de novo, trabalhei especificamente com a natação olímpica, então tive com Caleb Dressel, Leon Marchand, Ariane Titmus, Kate Ledeck e todos os principais nadadores do mundo. Acompanhei tanto os treinamentos, os aquecimentos, os primings, PPAs e os processos de ativação pré-competição, pré-treino, e depois eu tive a oportunidade, pelos contatos que eu fiz, de fazer meu mestrado com os treinadores olímpicos, que trabalharam com os atletas olímpicos brasileiros, e tive a oportunidade de entrevistar a head performance de outros países, entre elas a Alemanha, e que me trouxe uma visão neural, cognitiva, muito diferente do pensamento de treino que a gente tem no Brasil. Principalmente pensando em treinos não específicos de força e potência. E como isso a gente transfere para que a gente tenha atletas melhores na sua modalidade. Porque no Brasil a gente tem uma cultura do fitness que faz com que a gente objetive que os nossos atletas melhore o contra-movimento jump, melhore o top speed, melhore a carga 1 RM do deadlift, ao invés da gente buscar melhora de performance esportiva. E essa fragmentação do treinamento físico para o treinamento esportivo, do rendimento esportivo, é a minha defesa, e é por isso que eu abordo os blocos de Surin, que é para quebrar os blocos de Surin e trazer uma outra visão. Entendido, gente? Esse sou eu sou muito maluco do treinamento, então eu tenho uma visão muito peculiar do treinamento, e espero que vocês gostem da noite que a gente tem. A ideia é falar 50 minutos, eu já falei 10 só na apresentação. Então, vamos lá. Quem tiver alguma dúvida aqui, a Viviane se apresentou aqui, ó, é psicóloga, trabalha com psicologia clínica esportiva, atende no consultório particular, mas também psicologia do esporte, principalmente aqui no futebol feminino, atualmente. O Luca é atleta de atletismo, né, Luca? Vamos subir esse nível, né, Luca? Vamos chegar no âmbito maior aí, vamos mudar essa visão, essa visão regional que a gente tem de querer ser referência local
podendo ser uma referência nacional e internacional, se a gente fizer as coisas certas. Esportes de marca, como o atletismo, depende individualmente da especificidade individual de cada um, do treinamento e das condições individuais de cada um. Não depende de ter um grande clube, depende de ter um ótimo treinador, depende de ter uma ótima fome de vencer. E aí a gente pode, aqui em Pelotas, ter atletas de marca, como o atletismo, competindo de maneira internacional. Tanto é que a gente teve o Caio Bonfim, que foi medalhista olímpico, treinando com a mãe dele num estádio sem nenhuma condição. Aí agora sim que ele foi para o Centro Olímpico, mas ele surge treinando com a mãe dele. Então é possível, desde que a gente tenha ciência por trás, desde que a gente tenha muita vontade de fazer as coisas como deveriam ser e não simplesmente copiar o método dos outros. A gente precisa entender os contextos. Tá, gente? Vamos lá, vou apresentar aqui a minha aula de hoje. Surgindo dúvidas, eu quero que vocês falem, escrevam, tá? Aqui do lado, tá bem? Vamos lá. Deixa eu botar a tela. Alguém abre o microfone aí e me diz se está vendo a tela. Ainda não. Só um pouquinho. Volta. Vamos ver se agora vai. Tá, acho que tá aparecendo aí, né? Agora sim. Tá. Eu sou bom em tecnologia. Vocês estão vendo aí, gente? Bom, vamos Agora adiante. sim. Da onde surgem os blocos de Turing? Para quem não sabe, a gente tem vários pensamentos de metodologias de treino, tá? E aí a gente tem aqui presentes nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos. Eu sempre convido as multiáreas, tá? Porque é muito importante que as nossas nutris entendam como funciona o treinamento, como funciona a demanda energética, para que a gente tenha as nossas fontes de energia, para que a gente faça os processos de adaptação pós-treino, pré-treino. A Viviane está aqui, eu já falei isso em uma reunião que eu tive com ela, que é da psicologia. Mais importante do que o próprio treino é o comportamento de treino que eu tenho. Então, a parte psicológica de comportamento é fundamental. Por isso que eu sempre convido os psicólogos. E o fisioterapeuta, a gente vai tratar direto, eu trabalho direto com os físios, porque eu preciso dos processos de recovery, dos processos de ativação, dos processos de priming, de PPA, de ativação. Eu preciso que o físio trabalhe junto a mim para ver se tem algum desequilíbrio pélvico, desequilíbrio de ombro, escápula, para que a gente reajuste o corpo, para que o meu aluno, dentro dos blocos que eu penso de treino, consiga performar da melhor maneira possível. Então, o meu pensamento de treino, ele é muito mais complexo do que eu escolher exercícios. Ele visa a performance esportiva sempre. E a performance esportiva ela vai vir através de adaptações e não a partir do estímulo. Ela vai vir a partir das adaptações que o estímulo vai dar. E esse estímulo não específico vai dar adaptações não específicas. Eu preciso fazer que esse estímulo venha a partir de ganhos específicos na quadra, cognitivos, neurais, gesto motor. E isso a gente vai precisar, em algum momento do nosso treinamento, transferir o treinamento físico que eu vou propor para dentro da quadra, para dentro das piscinas, para dentro do tatame, para dentro do campo esportivo. E aí chegam os blocos de Turing.
Quando a gente entra para a faculdade, a gente aprende muito sobre Matveev e Verkhoshansky. Matveev, modelo conceitual clássico do treinamento lá inicial, vou falar isso dentro de alguns slides. Depois vem o Verkhoshansky, modelos soviéticos lá, que tem macrociclo, microciclo e tal. E aí vem o Isurin desconstruindo isso e propondo blocos concretos mais fragmentados dentro dos blocos as capacidades físicas, mas tudo distribuído dentro de um mesmo período. E aí eu vou apresentar para vocês como que surge essa ideia de Isurin. Então, o Isurin ele detectou limitações da periodização tradicional. A periodização tradicional, ela corre as capacidades. Então, as capacidades, estou falando de capacidade aeróbica, anaeróbica, força, potência, velocidade, resistência aeróbica. Os treinamentos, eles concorrem dentro do mesmo processo de treinamento. Então, há uma defasagem de adaptação, porque o treino aeróbico vai concorrer com o treino de força num mesmo processo, dentro da periodização tradicional. E aí, o Isurin propõe uma diluição do estímulo. Para que, aliás, o modelo tradicional tem uma diluição do estímulo e aí não tem a adaptação. É uma adaptação insuficiente, porque não dá tempo de eu me adaptar a um treinamento de força, porque eu estou entrando com um treinamento com alto nível de fadiga. E aí, esses blocos não conseguem se adaptar a um treino de força. Por exemplo, eu faço um treino de força e eu entro com um treino de alto volume, com alta intensidade, gerando muita fadiga. Eu vou perder a adaptação que eu tive ao treinamento de força, ou eles vão concorrer e eu vou ter uma adaptação insuficiente. E aí, Isurin entra com uma influência, principalmente em Verkhoshansky, porque aí Verkhoshansky ele propõe os blocos mais cravados, assim, bloco de força, bloco de potência, só que blocos muito mais longos, 8 semanas de força, 8 semanas de potência, e aí vai trabalhar dentro da curva força-velocidade, que é uma curva que não existe, tá, gente? Depois eu vou voltar aqui, me cobrem, tá? Porque hoje a gente tem a consciência de que a relação força e velocidade é uma reta constante. Tá? Então, quanto mais força, a força está numa ponta da reta e a velocidade está na outra. E eu vou trabalhar potência, força e potência dentro dessa reta, dentro do meu programa de treinamento. E aí o Isurin propõe o contexto de esporte de alto rendimento e dentro de um calendário competitivo denso, ou seja, ele começa a trazer os modelos de treinamento para uma realidade esportiva clássica, principalmente modelos híbridos de competições longas, como a gente tem o futsal, por exemplo, que são modelos, agora a gente começou a Liga Nacional de Futsal Feminino, que começou semana passada, retrasada, e vai até setembro, outubro. Então, é um ano competitivo muito denso, onde eu não posso prever um pico de performance para agosto, por exemplo. E o resto? Porque se eu tenho um pico de performance, eu tenho um pico de queda, né? Eu tenho uma queda muito grande, subsequente. A gente vai falar sobre pico de performance. Mas o Isurin, ele pensa já num calendário competitivo e ele pensa em vários processos de pico de performance, para quem tem calendários mais complexos. Por exemplo, o pádel, que eu estou trabalhando agora, a minha atleta foi para o México semana passada, semana retrasada foi para o México, voltou, treinou comigo na terça, na quarta, na quinta-feira ela foi disputar o Campeonato Brasileiro. Aí disputou o Campeonato Brasileiro os jogos quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Voltou ontem, chegou hoje, vai treinar amanhã, vai treinar quinta de manhã, porque quinta de tarde ela vai para o Paraguai para disputar o circuito da América do Sul aqui. Aí compete sexta, sábado, domingo, segunda ela está de volta, terça-feira ela treina quarta, quinta-feira vai para a Argentina. E assim, como é que eu vou prever um pico de performance para ela? É impossível prever pico de performance. Mas eu posso prever momentos, eu posso prever uma progressão de performance
E eu posso prever um platô contínuo, que aí eu consigo manter um platô de alta performance aí por 3, 4, até 6 meses de platô de performance. E isso é muito importante que a gente entenda. E é por isso que surge essa ideia disso. Que eu voltar aqui e permitir. Aí, vou apresentar assim. Aí. E aí, Isurin avança para concentrar cargas, ao invés de distribuir tudo ao mesmo tempo. Ele muda essa proposta e ele concentra as cargas. E a gente vai ver D1, D2 e D3 clássico de Isurin, mas a gente já está tendo um D4 e eu vou propor um D5. Tá? E aí, só que eu proponho de uma maneira não contínua. E vocês vão entender. Tá? Então, o Isurin ele concentra as cargas, foca em poucas capacidades por bloco e uma organização sequencial lógica adaptativa. A adaptação é fundamental, tá, gente? Fundamental. Esse processo adaptativo é tudo que a gente quer no treinamento. Por quê? Porque o treino ele não serve para nada no momento do treino. O que o treino faz? O que o exercício que eu estou estimulando o meu atleta a fazer faz no corpo do atleta? Machuca, estressa, cansa, lesiona, microlesões, microimpactos, estresse. Então, o exercício que a gente propõe, a montagem de treino que a gente propõe, estressa de alguma maneira algum tecido, ou articular, ou muscular, ou neural, ou tem uma fadiga neural cognitiva. Alguma coisa ele faz no corpo. O que acontece depois é o principal, que é a homeorese, tá, gente? A gente estava acostumado lá no modelo de Matveev, que é a gente ter um processo de adaptação. A gente vai entrar na homeostase, a gente vai adaptar e entrar na homeostase. Não é o que a gente quer. A gente quer a homeorese. A gente quer que o nosso corpo se adapte melhor. Então, ele vai entrar numa adaptação melhor. O meu músculo vai ser mais forte, a minha capacidade cognitiva, minha capacidade de irrigação neural para a habilidade de gerar força e potência vai ser melhor. Eu vou ser um atleta melhor depois da proposta que o meu treinador me fez. E aí a gente vai entrar no princípio da homeorese, que é melhorar, né? A nossa fisiologia, a nossa biomecânica, e o nosso corpo para performar esportivamente. É isso que a gente quer. A gente quer se adaptar melhor e não adaptar e manter uma estabilização, steady state, nem dizia o meu professor de fisiologia, manter um estado estável. Não é isso que eu quero. Eu quero melhorar, né? E é isso que Surin propõe através dessa concentração de cargas. Então, qual é a ideia chave dos blocos de Surin? Não treinar tudo sempre, mas treinar o que importa no momento certo. E aí, gente, se vocês estão aí com um papel e uma caneta, anotem momento certo, tá? Deixa eu ver aqui, volta. Vou fechar aqui. Parar de compartilhar. Volta. Aí, voltei. Depois eu volto ali para os slides, tá, gente? O que é o mais importante num processo de treinamento? Momento, estímulo e controle, tá? Vocês vão ver isso muito na minha fala. Mas não adianta eu ter um treino sensacional com exercícios instagramáveis, que eu digo, mas que, pô, aqueles exercícios, eu desço no step, jogo o peso para o outro, dou um sprint para a direita, freio, vou para a esquerda, e esse treino está inserido no momento errado. Ele não causa ganho nenhum. Pelo contrário, porque qual é o objetivo do treino? Treinar legal, fazer treinos legais, não é esse o objetivo. O objetivo do treino é fazer com que os nossos atletas de futsal joguem futsal melhor, gente. É isso. Então vocês têm que chegar no treinador de vocês e dizer: eu vou fazer o meu atleta jogar futsal melhor para ti.
e eu preciso que tu me diga quais são os dias que tu precisa deles bem, porque aí eu vou controlar a minha carga, porque eu vou saber o que os meus blocos causam de dano subsequente. Porque se eu vou fazer um treino de alta carga, com movimentos muito lentos, movimentos de muita força, eu tenho um déficit mais contínuo. Se eu vou fazer um treino de rodagem, por exemplo, um treino bem mais leve, respiratório, eu recupero em 6, 8 horas. Se eu vou fazer um treino no ginásio, que a gente chama na academia, um treino não específico, 100% não específico, agachamento, deadlift, búlgaro e supino, elevação pélvica e uma remada, 6 exercícios. Vamos lá, vamos diminuir. Agachamento, deadlift, supino e remada, 4 exercícios de alta carga, séries de 4 a 6 repetições, intervalos de 3 minutos, muita carga. Eu vou ter um treino muito não específico para a modalidade, e eu vou ter um tempo é o próximo slide, vai me vir a palavra, mas eu vou ter um tempo de recuperação que pode chegar a 48 horas. Se eu tiver dano neuromotor, fadiga, por exemplo, trabalhar com treinamentos, tem gente que gosta, eu não trabalho, tá, gente? Com hipertrofia, na hipertrofia, porque a hipertrofia vai vir dentro de um processo alimentar e um processo de intensidade de treino. Vai vir um treino de força também hipertrofia. Mas o treino clássico de hipertrofia, séries de 8 a 12, com dano residual muscular, esse treino tem um tempo de recuperação de até 72 horas. E aí eu tenho um treino pré-jogo, eu vou jogar sexta. Então, eu jogo sexta. Eu vou colocar um treino de hipertrofia na terça, quarta, quinta e sexta. Sexta eu ainda tenho dano. E aí a gente pensa, então vou botar na segunda, né? Esse treino com maior dano. Vou botar na segunda. Gente, pelo amor de Deus, esse é o maior erro que eu vejo dos nossos profissionais. A gente fragmenta treinamento físico pensando no treinamento físico. O que eu quero da minha modalidade esportiva, do meu treinador, do meu atleta de futsal, do meu corredor? Eu quero que ele jogue futsal melhor. Como é que ele vai jogar futsal melhor? Treinando futsal melhor. Então, o treino de terça-feira é um treino de transição de contra-ataque, de entendimento de bola parada. Cara, se ele tem dano residual cognitivo, ele vai ter menor capacidade de cognição de entender a bola parada. Porque ele é burro? Não é porque ele é burro. É porque eu dei um treino fudido para ele na segunda. E ele tá com dano residual na terça. E aí ele vai fazer um treino que o treinador precise que ele entenda o treino, e ele não vai entender. Só que a culpa não é dele, a culpa é do preparador físico que fudeu com ele na segunda. E isso a gente não consegue entender, os nossos preparadores físicos. Tem muita dificuldade de entender que a gente... é isso aí, Rafa. Microdose. Em período competitivo, principalmente, né, Rafa? Porque aí a gente vai ter pré-temporada, mas aí é uma outra aula, tá? Porque essa aula é para durar 50 minutos só sobre Surin. Eu já estou falando sobre montagem de qualquer outra coisa. Mas a gente precisa entender por que o Surin propôs isso aí e como que a gente aplica isso. Porque, eu vou chegar lá, porque é meu último slide, sobre essa transferência dos blocos de Surin, Matveev e Verkhoshansky para a realidade atual das modalidades. Tá? Gente, o Rafa comentou aqui, quem está aí comigo, dá um certinho aqui nas mensagens, se concordo, se não concordo, se eu estou aloprando a cabeça de vocês, se eu estou falando viagem, só para eu ver quem está aí comigo, e eu vou voltar para os slides aqui. Estou voltando à apresentação. Show, gente. Eu me empolgo, tá, gente? Aí daqui a pouco eu tô xingando Deus e o mundo. Xingando não, no bom sentido, mas é porque, a gente tem uma deficiência na nossa área de entendimento dos processos de performance. E a gente acaba replicando aquilo que a gente vê no Instagram, sabe?
E isso é loucura, porque aí alguém vai postar agora com inteligência artificial os blocos de Turing, D1, D2, D3, ou D4, que a gente já está vendo por aí, que nem é uma proposta de Turing, e com modelos, tipo, segunda-feira vai fazer esse exercício com intervalo de tal e tal. Terça-feira vai fazer esse exercício. Cara, pô, realidade de vocês, gente. Esqueçam as postagens do Instagram dos outros. Não repliquem, pelo amor de Deus. Não repliquem método dos outros. Criem o de vocês dentro da realidade de vocês. E entendam os métodos dos outros para que vocês roubem aquilo que interessa para vocês. Tá? Deixa eu apresentar aqui de novo. E vamos embora. Então, gente, o que eu falei para vocês que aí já entra a ideia do Ícaro, tá? Que é momento do treino, estímulo. Qual é o estímulo que eu estou dando? Vai entrar lá nos princípios do treinamento esportivo. Interdependência, volume e intensidade. Né? Então, eu estou colocando um estímulo de maior intensidade, de maior volume. Se eu estou botando maior intensidade, qual é o intervalo que eu estou dando? Se eu estou colocando um movimento de uma complexidade, eu vou conseguir inserir carga. Se eu estou com uma base menor, unipodal, eu consigo inserir carga. Eu vou trabalhar com bases instáveis. Eu, particularmente, não trabalho, tá, gente? Não trabalho e sou contra utilizar bases instáveis para a propriocepção, tá? As bases instáveis servem para algumas coisas, principalmente para core. Para propriocepção articular, ali para mecanismos proprioceptivos e para reforço tendíneo, ela não serve. Ela pelo contrário, ela piora. Ela deixa os nossos ligamentos, nossos tendões mais frágeis e com maior frouxidão, porque a gente treina para que eles sejam instáveis, né? Ao invés de a gente fazer o contrário. Por isso que a gente trabalha agora com blocos de perturbação. Quedas, estabiliza, perturba. Estabiliza a articulação e entra com algum estímulo de perturbação externa, para que a gente, com o nosso corpo, se estabilize nas posições. Então, o estímulo, a gente precisa saber para que serve e em qual momento que eu vou inserir esse estímulo. E aí, gente, entra o Ícaro aqui, chatíssimo no controle. A gente precisa controlar a carga. Se a gente não controlar a carga interna, carga externa, strain, monotonia, e aí entra top speed. Hoje com o celular, tá, gente? A gente consegue filmar. Se eu tenho um ponto A, ponto B, eu consigo filmar a índice de reatividade do solo com câmera lenta de um iPhone. Não precisa de nenhum aplicativo, tá, gente? Tem algumas coisas bem loucas, tá? Porque, por exemplo, o MyJump, ele vai dar para vocês potência, reatividade ao solo, não sei o que, vai dar um monte de dados, o MyJump vai dar. Da onde ele tira isso? Tempo de voo. O dado direto que o MyJump pega é tempo de voo. O resto é tudo indireto, é cálculo indireto, com erro, desvio padrão, intervalo de confiança, um monte de coisa que a estatística nos dá. Mas para o esporte de altíssima performance, esse erro me faz errar, tá? Então eu preciso trabalhar na individualidade do meu atleta. Então esqueçam os dados populacionais de cálculo indireto, trabalhem com cálculo direto. Qual é o cálculo direto que eu tenho? Tempo de voo eu pego por um celular de câmera de iPhone com câmera lenta, não preciso de aplicativo para fazer cálculo de tempo de voo. É que nem percentual de gordura. Percentual de gordura serve para colocar nossos atletas num padrão populacional, para ver se dentro de um cálculo de padrão populacional ele se encaixa na população. Cara, trabalhamos com outliers, não trabalhamos com populações. Não queremos saber se a população do Brasil está com índices de estimativa de obesidade. Queremos saber se o nosso atleta evoluiu ou não. E aí, se a gente vai comparar com dados indiretos de outras pessoas, bom, aí aumenta mais ainda o erro. Qual é o dado importante de uma composição corporal? O dado do atleta. A minha dobra, a minha circunferência. Percentual de gordura é erro populacional. Esqueçam, tá, gente? Isso são o atleta gosta de saber, tá? Esses dados. Mas a gente precisa entender que o plicômetro tem erro, tem intervalo de confiança, tem erro. O avaliador tem erro, e o cálculo que eu uso
tem um erro muito maior ainda, porque é feito em cima de todos esses plicômetros que nem é o mesmo. Faulkner, por exemplo, vai trabalhar lá com nadadores, sei lá da onde, e a gente usa isso para tentar botar nossos atletas em algum patamar, sendo que a gente tem o dado direto da nossa equipe, do nosso atleta, e é isso que interessa, tá, gente? Então, eu, Ícaro, trabalho com controle, até porque eu trabalho com velocistas, com atletas de marca que visam ser atletas olímpicos no dia... Isso eu sempre uso esse exemplo, porque eu trabalho com um atleta que no dia 9 de janeiro de 2026, às 9 da manhã, ele precisou fazer o melhor tempo da vida dele. Então, eu preciso saber, e aí entra muito a Viviane, tá? Que está aqui, a nossa psicóloga. Eu preciso saber como ele se comporta, como é que é os indicadores de sono dele, alimentares, o que ele come, e aí eu preciso mensurar tudo no treino, porque eu sei, cara, eu sei que a Ju Romanelli, que está aqui, porra, quinta-feira de tal dia, ela fez o melhor dia da vida dela. Eu vou lá ver nos meus indicadores e vou ver o que ela comeu, quantas horas ela dormiu, que horas ela acordou, e vou ver, olha, temos um padrão aqui. Pô, vamos tentar replicar esse padrão para ver se esse padrão se constrói em um salto de performance. Porque tudo interfere na performance, gente. Tudo. Aí eu descobri o padrão da minha atleta. Descobri. Porra, se ele dormir 7 horas e 32 minutos, se ele acordar tal hora, tomar um copo d'água tal hora, eu tenho um baita dia. Cara, fiz tudo isso e choveu no dia, tá mais úmido. E aí aconteceu, sei lá o que, mudou tudo. Bom, já mudou tudo. Então, o controle serve para minimizar erro, mas não é preditor de acerto, tá? Mas quanto mais coisa a gente controlar, mais chance a gente tem de fazer com que o nosso atleta performe no momento que a gente quer que ele performe. E aí vai entrar uma duvidazinha que eu tenho, tá? Bom, vão entrar os blocos de Suri. Deixa eu voltar aqui. Aí, ó, Viviane, voltando aqui, tá, gente? Eu me empolgo e começo a entrar em outras linhas de raciocínio, tá? A Viviane colocou, conectando com a dimensão mental, é interessante observar que a lógica de concentração de cargas também organiza o comportamento do atleta do ponto de vista psicológico. É isso aí, Viviane. Por isso que tu tá aqui. A especificidade de cada bloco não direciona apenas adaptações fisiológicas, mas atua diretamente na regulação atencional, na clareza de metas e na redução de interferências cognitivas, favorecendo o processo de autorregulação. Em termos práticos, blocos bem estruturados tendem a promover maior consistência mental e engajamento, reforçando que a periodização também funciona como uma estratégia de organização psicológica de treino. Perfeito, Viane. E hoje a gente estava falando exatamente isso no nosso treino aqui do nosso time de futsal, tá? Que está disputando Liga Nacional de Futsal. Quando a gente cria fato novo o tempo todo, a gente não cria a adaptação e a gente não cria a aprendizagem cognitiva desse processo. Então, montar os blocos e fazer com que o nosso atleta aprenda o processo é muito importante, tá, gente? Porque ele precisa aprender o que ele está fazendo na semana. As gurias que já trabalham comigo e os atletas que trabalham comigo já entenderam esse processo, tá? Porque semana de jogo é sempre a mesma. Não cria exercício novo, não crio proposta nova, não crio treinamento novo, nada. Eu preciso que elas façam o que elas já sabem para que eu não canse a cabeça delas. A cabeça delas precisa estar leve, solta, para elas pensarem unicamente no futsal. Unicamente na proposta, na bola parada. E esse trabalho cognitivo, esse trabalho comportamental, ele faz muita diferença, gente. Porque o nosso objetivo não é fazer com que o nosso atleta evolua na academia. É fazer com que o nosso atleta, quando tem uma bola parada, ele tenha uma tomada de decisão mais rápida, melhor, ele tenha vitória pessoal, ele seja mais explosivo, e mais explosivo no futsal, principalmente. É força imediata, é ação imediata, então eu não preciso que ele ganhe aceleração, eu preciso que ele seja explosivo. Explosivo é comportamento. Eu fazer com que o meu atleta saia do 0 e vá para o 100, tem uma taxa de desenvolvimento de força muito alta, eu preciso de sistema simpático, hormonal. Então, é uma habilidade treinável
para que o meu atleta tenha o comportamento de explodir. E esse comportamento ele precisa ser treinado no treino, nos processos de treinamento, dentro dos blocos, mas principalmente dentro desses momentos que eu vou montar visando a quadra e não o físico. Entendem? Acho que é por aí. Gente, para dar uma quebrada aqui, deem um certinho aí para ver se vocês estão comigo, e eu vou continuar aqui e vou entrar nesses. Ótimo, valeu, Diego, valeu, Davi. Eu vou entrar nos blocos, tá? Agora, nos 3 blocos de Surin, tá? Que são os 3 blocos clássicos de Surin. Gente, vamos lá. Qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é trazer uma visão, uma quebra de visão dos blocos, dos blocos fragmentados que Surin, Verkhoshansky e Matveev propõem, mas também convidar vocês, porque domingo eu vou dar um curso de ciências da performance, atualização e treinamento físico voltado para o alto rendimento esportivo. Esse curso vai ser pelo Meet aqui, igualzinho esse aqui. É um curso de 4 horas, muito mais prático e muito mais completo. Qual é a minha ideia com esse curso? Eu vou apresentar no penúltimo slide, tá? Tanto dessa aula quanto desse curso. É que a gente tenha treinadores melhores. Eu devo muito para o esporte, tá? O esporte me levou a Paris. Eu tenho aqui, se vocês olharem, eu conduzi a tocha olímpica, fui a Paris, que foi uma realidade que a minha família nunca pensou que alguém da minha família poderia ir a Paris. Eu atuei por 22 dias em Paris, estive presente com Bolt, Simone Biles por mais de 1h30. Almocei com a Serena Williams, que é uma coisa, para quem gosta de esporte, é uma coisa surreal. E então eu devo a minha vida para desenvolver esporte de uma maneira mais profissional no Brasil. E a gente tem no Brasil, dos 9 pilares que fazem com que uma nação seja uma potência esportiva, o nosso penúltimo pilar, com maior defasagem, é a formação do nosso corpo técnico. Formamos profissionais do fitness e da estética de academias e não formamos profissionais do esporte. Então, eu tenho um legado de vida que é trabalhar pelo esporte de alto rendimento brasileiro. É isso que eu quero para a minha vida. Então, o objetivo desse curso, dessa aula gratuita, e eu vou fazer várias aulas gratuitas ao longo do ano, mas o meu curso, principalmente o meu curso de domingo, fazer com que a gente fure a bolha da minha região, porque na minha região eu já formei todo mundo do esporte, todos os profissionais que trabalham com esporte de alguma maneira, eu já tive a oportunidade de trocar uma ideia, de trocar conhecimento, e eu quero chegar em grandes centros e fazer com que o conhecimento que eu defendo, e eu acho que é um conhecimento que não é discutido no Brasil, e eu vou chegar na forma como a Alemanha, por exemplo, vem discutindo alta performance. Eu quero ver se eu consigo chegar em grandes centros, então peço a ajuda de vocês, espero que vocês gostem da minha maneira de ver o esporte, e da minha paixão pelo esporte, mas também peço a colaboração de vocês que disseminem o conhecimento que eu trago para que a gente bote. Eu estou cobrando R$ 80, tá, gente? Os cursos que a gente tem feito custam 5, 6 mil reais, curso da Strong First, da Axis, cursos internacionais. Eu fiz algumas formações e algumas vivências profissionais que paguei uma nota e eu estou cobrando R$ 80, que é para que a gente consiga abrir para o Brasil e quebrar a nossa bolha regional do Rio Grande do Sul aqui e levar a palavra do treinamento desfragmentado do esporte para todos os estados do Brasil aí. Então peço a colaboração de vocês. Voltando para o treino, aqui já são 45 minutos, 5 minutos para terminar a aula, eu duvido. Vamos lá. Gente, eu espero de coração que vocês estejam gostando, tá? Vamos lá. Então, o Isuri nos apresenta como primeiro bloco o bloco de acumulação, tá? Que seria o D1, tá? O que é esse bloco? Desenvolver habilidades básicas, como força máxima e técnicas fundamentais, tá, gente? Altíssimo volume com intensidade moderada. É onde a gente vai trabalhar força,
E força é a base de todo o nosso movimento. É a base da relação. Lembra que eu falei para vocês, no curso de domingo, eu vou falar muito sobre a relação força e velocidade. Velocidade é uma valência estável. Eu não consigo melhorar velocidade de uma pessoa, de um atleta já desenvolvido. É muito difícil eu melhorar top speed. Muito difícil eu conseguir fazer com que atletas de ponta evoluam a velocidade, mas eu consigo fazer com que eles consigam ter mais vezes atingirem o pico de velocidade durante uma partida, e eu consigo fazer com que ela tenha uma tomada de decisão mais rápida, e que ele tenha um deslocamento melhor através das CODs, que é Change of Direction, que são as mudanças de direção. E aí vai entrar perna de base, perna de apoio, perna de ataque, como eu desloco o meu centro de massa para que eu seja mais efetivo na mudança de direção. Atletas mais rápidos não chegam antes. Quem chega antes é quem se desloca com maior eficiência. Eficiência é mais importante do que velocidade. E velocidade é muito pouco treinável. E aí, gente, a gente se baseia muito nos esportes de marca, tá? A gente vai se banhar no nosso conhecimento de força nos atletas de powerlifting. A gente vai se banhar nos nossos movimentos de potência nos atletas de alto nível de potência, que são os atletas de LPO, levantamento de peso olímpico, e nos arremessadores e saltadores, que são quem mais produz watts através das suas energias mecânicas. E a gente vai se banhar em velocistas com os nossos sprinters. A gente vai se banhar para treinamento de resistência nos atletas de endurance, nos atletas de maratona, de ultramaratona, de triatlo. E aí a gente vai ter um corpo de conhecimento para que a gente construa o conhecimento de treinamento físico híbrido em cima de todos esses protocolos. Isso é muito importante que a gente entenda. Então as coisas não vêm do nada, né? Tem gente que só estuda ganho de força. São os atletas do powerlifting. Vamos ver o que eles estão fazendo, porque eles só estudam isso. A gente que é de esporte híbrido, eu que trabalho com todas as modalidades e sou apaixonado pela arte da guerra do esporte coletivo híbrido de invasão, que é o futsal, o futebol, o hand, o rugby, a NFL, o futebol americano, que são esportes de invasão híbridos coletivos. Eu sou apaixonado por essa loucura que é lidar com equipes com várias capacidades físicas. Então, eu preciso estudar o que os caras estudam, para ver se faz sentido para mim buscar esse conhecimento. E é o que normalmente eu faço. Então, o bloco de acumulação vai entrar força, tá? As nossas habilidades, porque força é uma habilidade de produzir newtons. Se a gente for pegar, eu vou viajar um pouquinho, tá, gente? Mas quando a gente estuda, e é importante que vocês entendam, nós profissionais saibamos ler artigos em inglês. Por quê? Porque os artigos em inglês vão falar, por exemplo, sobre strength, que é força, né? Strength training. E no Brasil a gente tem força, mas nos Estados Unidos a gente também tem o force. Force é a valência, né? Produção de newtons. E no Brasil a gente não tem essa diferenciação do force por strength. Não existe. Se a gente vai ler artigos, no Brasil a gente junta tudo numa mesma coisa, é que nem velocity e speed. Speed é o treinamento de velocidade. Velocity é metros por segundo, é a valência física. Então é importante que a gente entenda que a gente produz uma valência física através das nossas ações biomecânicas. Quando a gente entende esse contexto todo, a gente acaba entendendo melhor e sabendo o que isso causa. Se eu sei produzir newtons através da minha energia mecânica do meu corpo, eu conseguir aprender, eu vou saber replicar isso para uma dividida, para um chute, porque eu sei usar meu corpo para produzir watts, produzir potência. Então isso é muito importante, tá, gente? O bloco de acumulação, então, vai vir com o treinamento de força, e aí entra o bloco da transmutação, que vai entrar a parte mais específica do esporte, vai entrar potência, resistência anaeróbica, alguns sprints.
intensidade elevada, volume reduzido. Então vai entrar aqueles treinos mais instagramáveis, onde eu arremesso, eu dou um sprint, eu dou um salto, eu trabalho com... Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar agachamento, half squat concêntrico, muita carga, um semi-agachamento com muita carga, deadlift, sumô, levantamento terra no D1. No D2 é onde eu entro com as bases do LPO, vou entrar com power clean, vou entrar com high pull, a puxada, só a entrada do clean, vou entrar com desmembramento dos movimentos de LPO, vou entrar com a landmine. No domingo eu vou trazer vídeos, tá, desses exercícios. Vou entrar com os exercícios de squat jump, contra movimento jump, com os bounds, que é os saltos com sprint, e vou entrar com contraste, tá, gente? Alta carga, tira a carga, explode para um sprint, ou contraste francês, seriam 4. Alta carga, diminui um pouco a carga para um salto, salto sem carga e termina com salto assistido com borracha, ou sprint assistido, sprint em descida. A gente trabalha com sprint em descida, sprint assistido, a gente vai correndo na descida, sprint resistido na subida. A gente consegue fazer esse jogo para o contraste. Normalmente entra nesse D2 aqui, tá, gente? E aí depois o bloco de realização, tá? Que vai ser um bloco mais leve, onde a gente vai fazer não é mais leve, é mais específico, tá? E a gente vai fazer o polimento, então vai entrar com gesto motor na quadra, a gente vai fazer o controle de carga na quadra, a gente vai fazer, por exemplo, mini-jogos, vai fazer alguns trabalhos de transição com sprint, a gente vai colocar uma intensidade muito alta e com mais especificação do esporte. E aí, tanto no D2 quanto aliás, em todos, tá? A gente vai trabalhar volume. Eu não trabalho com fadiga, tá, gente? Exceto se for um treino de resistência, que eu preciso resistir à fadiga. Mas, normalmente, os meus treinamentos físicos vão trabalhar com microdoses. A gente falou ali já. A gente vai trabalhar com microdoses de recuperação. Que aí, aqui, por exemplo, eu vou trabalhar as isometrias, os trabalhos tendíneos, as perturbações, nesse D3 aqui. Então, a gente vai fazendo esse jogo, tá? Deixa eu passar. E aí, gente, entra lá o que eu falei da função da concorrência, tá? Dos blocos, que o Isurin quebra. Então, ele vai entrar com um bloco de força. Por que o bloco de força é lá no D1? Porque vai ter um efeito residual maior. Ó, por exemplo, o bloco de força lá na acumulação. Ele vai ter um efeito residual maior do que, por exemplo, um trabalho mais tendíneo, um trabalho mais leve com intervalos longos. Então, eu vou fazer esse efeito residual, é o principal pensamento dos blocos de Isurin, tá? Que é um bloco não concorrer com o outro, não ter uma supercompensação de blocos, serem blocos mais curtos em relação a Verkhoshansky, e trabalhar esses blocos todos juntos, integrados, onde enquanto eu descanso e eu recupero a minha capacidade de produzir força, eu estou trabalhando a minha capacidade de produzir potência e os meus reforços tendíneos, preventivos, meu trabalho respiratório, meu trabalho específico. Então, a gente vai trabalhar dentro das capacidades físicas sem sobrecarregar essas capacidades. Aí entra essa parte de compatibilidade e incompatibilidade de capacidades, tá? Que é o que eu falei. Por exemplo, a gente não vai trabalhar força máxima com resistência aeróbica. Então, quem trabalha comigo já sabe. Quando o dia de força, eu não faço a rodagenzinha ali. Terminou o bloco de força, vai para casa, dorme com isso. Não vai fazer os 20 minutinhos de bike recuperativo depois. Não vai. Treino de alta intensidade, com alto dano, alto fadiga, vamos fazer uma recuperação ativa depois, vamos melhorar um pouco também, vamos trabalhar os limiares, vamos colocar uma resistência aeróbica depois. Trabalho de potência com alto volume não funciona, porque eu perco potência. Domingo eu vou trazer muito a proposta do VBT,
tá, gente? O VBT incluso com os trabalhos de PPA e PAP, tá? Que são os trabalhos de potencialização pós-ativação e potencialização pós-ativação específica e os trabalhos de priming neural, tá? Que são os trabalhos de comportamento de treino, que é a forma da gente conseguir entrar no estado de flow, entrar num comportamento hormonal para liberar sistema simpático, entrar nos aspectos adrenais para que a gente tenha comportamento de potência. Porque eu vou mostrar para vocês domingo um treino de agachamento com salto, onde a minha atleta conseguiu, na 11ª repetição, chegar num nível de potência ótimo. Então, se eu não fizer uma boa PPA, um bom processo de priming, eu não vou estar gerando potência, eu estou trabalhando em subtreino. Para trabalhar potência, eu preciso fazer um pico de performance, e pico de performance dura 4 repetições. Por isso que as minhas atletas, a Ju Romanelli está aqui, a Luíse da Maus também está aqui. Por isso que a maioria dos meus exercícios trabalha com 4 repetições quando eu quero explosão. Porque normalmente na 5ª repetição eu começo a perder performance, já estou trabalhando em fadiga, eu não quero. Se é potência, eu não posso levar a fadiga. E aí, quando eu trabalho com esporte individual, eu já sei que o Dudu consegue fazer 4 squat jump com 40 quilos, gerando o maior nível de watts possível, que é dentro do cálculo que a gente tem lá, já para ele. Então, quando eu trabalho com esporte individual, eu já consigo fazer esses cálculos, que eu falei do controle lá. E aí depois, gente, entra a parte da coordenação fina, cognitiva, parte neural. Se eu tenho fadiga, se eu canso o meu atleta ao longo da semana e ele tem uma ótima condição física, ele não se sente cansado. Ele vai responder o PSE sempre bem, mas o meu volume de treino vem sendo intenso há muito tempo e eu perco coordenação motora fina, eu perco cognição e o meu corpo está zerado. Mas eu vou bater na bola e eu erro o passe. Eu erro a jogada ensaiada do escanteio, porque minha cabeça está cansada. A minha cabeça está cansada da semana, porque a gente está dando 10 treinos na semana. A gente está dando 12 treinos na semana. O meu atleta está treinando o tempo todo e ele não tem período de repouso, de recuperação, e ele está zerado. Articularmente, tendiniamente, muscularmente, ele está ótimo, voando, teste físico voando, mas ele erra um passe, porque ele tem falta de coordenação motora fina, e ele tem falta de cognição, ele erra a tomada de decisão para o gesto, ele tem problema de irrigação neural distal, então o pé dele está mais frouxo, ele bate na bola sem precisão, porque ele tem fadiga acumulada, e essa fadiga acumulada é culpa nossa, porque a gente acha que treinar mais dá resultado, não dá. O que dá resultado é a homeorese, é a capacidade que eu tenho de adaptar para a proposta que eu fiz que gerou um estresse. A minha proposta gera estresse. Vocês conseguem entender isso? O que eu faço pós a minha proposta, que vai entrar com a fisioterapia, com a nutrição, com a psicologia, com a odontologia, com meus treinamentos de recovery, com a minha recuperação ativa, com os momentos, porque eu dei um treino até às 8 da noite, e aí no outro dia eu boto um treino 8 da manhã, e eu não consigo entender que o meu atleta está errando passe porque ele está cansado, e não porque ele é ruim. Isso é muito importante, tá, gente? Que a gente entenda que muitas vezes a gente perde atletas tecnicamente por culpa de controle de carga. E esse é o nosso trabalho de preparação física. Não é botar exercício, é fazer com que o meu atleta jogue futsal melhor, jogue futebol melhor, pratique o pádel melhor, saque com maior precisão e eficiência. Não é maior força, é maior eficiência. Não adianta eu colocar um saque a 200 km por hora e colocar na mão do adversário, ele vai responder ação e reação, a bola vai vir na mesma força. Eu preciso colocar no local certo. Então eu preciso de eficiência de gesto motor, padrão motor, técnica motora. Trabalhamos com esporte, a técnica ainda é a mais importante. A preparação física é ferramenta.
tá, gente? E a gente, às vezes, prejudica a parte técnica. E aí, gente, entra na parte final, que são os modelos tradicionais aqui que chegaram, que o Isurin se baseia, tá? Matviev, que treina tudo ao mesmo tempo, tem as 3 fases lá, preparatória, faz a pré-temporada, depois entra em período competitivo e depois entra numa transição e num destreinamento. Vocês já devem ter visto isso, esse é o modelo tradicional, onde a gente objetiva um pico de performance. Então, eu me preparo para que em junho eu tenha um pico de performance, e aí eu vou ter uma fase competitiva, que vai durar ali 6 semanas, e aí tem o pico de performance na última semana, entro num destreinamento, transição e volto para o período preparatório. Esse é o clássico, tá, gente? E normalmente ele é linear. Muito volume no início, vai diminuindo o volume, vai aumentando a intensidade ao longo do processo até chegar o pico de performance. E aí eu entro, e é isso aqui, tá? Período preparatório, competitivo, transição, ciclos de treinamento. Aí, olha, eu falei 6 semanas, aí tem o macrociclo, microciclo, mesociclo, e aí se formava os ciclos olímpicos, né? Normalmente o ciclo olímpico é feito num pensamento de atletas de ponta que já tem vaga garantida e já sabem que a vaga está garantida. Se pensa os 4 anos, trabalham em 2 anos de defasagem para correções, 1 ano de lifestyle, o cara muda de modalidade, tal, mas normalmente atletas de ponta, sem ser esses Bolt da vida, trabalham em biênios, tá? Em 2 anos. Esses 2 anos vão ser montados dentro desses macrociclos, mesociclos, microciclos, mas agora a gente já está trabalhando num processo não periodizado, que a gente chama, que sempre tem, periodização sempre existe, né? A gente sempre planeja, mas a gente não está usando mais esse processo organizado dos blocos iniciais, blocos finais e tal. A gente já tem um trabalho não periodizado, porque já vai entrar a bola, por exemplo, no primeiro dia de treino. Antigamente nem entrava, né? Pré-temporada, a primeira semana era só treinamento físico, de força. Depois, o específico entrava na terceira, quarta semana. Isso era loucura. Agora já não. Pô, o cara tá jogando padre, nadando já no primeiro dia. E a gente vai adequando a preparação física não periodizada de uma maneira programada dentro desse processo. E aí entra essa minha pergunta. É uma pergunta que o Loturco vem fazendo muito lá no NAR, e que há essa discussão, principalmente por conta desses blocos de Surin, se existe um pico de performance, a gente consegue prever pico de performance. A conclusão da ciência hoje é que não, tá, gente? A gente não consegue prever organizadamente que em março o meu atleta vai estar no melhor da vida dele. Mas eu gosto de pensar que sim, tá? Então eu tento controlar todos os indicadores possíveis para eu ir organizando. Só que a vida é uma loucura, porque a programação e a periodização é feita para não dar certo. Mas eu sempre digo, ela é feita para minimizar erro. Se eu errar menos, eu vou acertar mais, e eu acertando mais, normalmente eu tenho melhores resultados e tem dado muito certo, tá, gente? Mas hoje o conceito que temos dentro da preparação física é que não existe um pico de performance máxima. Eu botei o Mondo Duplantis aí, porque hoje é o maior atleta de todos os tempos, e dizem que ele está saltando 6,45 no salto com vara nos treinos. E ele está batendo recorde atrás de recorde, já tem 14 ou 15 recordes seguidos de salto com vara. Ele é um animal. E aí entra o modelo tradicional de Verkhoshansky, que é um sistema conjugado sucessivo. Eu já falei bastante dele aqui, que aí ele diferencia, por exemplo, o Matviev, que ele obtém múltiplos picos na temporada, mas ele tem volumes mais longos. O bloco de força dura 6 semanas e tal, e aí tem um pico, aí depois vai de novo, tem outro pico. Tem vários picos na temporada. O Isurin não vai trabalhar com um pico propriamente dito. A gente está quebrando essa ideia de que existe um pico de performance. E aí entra a diferença entre Verkhoshansky e Surin. Os meus slides, eu vou compartilhar esses slides com vocês, tá? E aí vocês vão poder analisar com um pouco mais de calma. Verkhoshansky vai trabalhar com cargas concentradas
em blocos maiores, blocos mais longos e contínuos, e o Isurem vai trabalhar no ATR, tá? Que é ali que eu falei, que é a acumulação, a transmutação e a realização, tá? Que são os blocos que eu apresentei para vocês. E aí eu trouxe, gente, não precisa dar print na tela, tá? Eu vou disponibilizar isso aí. Isso aqui foi eu que fiz, tá? Eu juntei os estudos do Matviev, do Verkhoshansky e do Isurem e tentei organizar aqui dentro de... Isso aqui é do Ícaro, tá? Então, se vocês forem postar isso aqui, gente, pelo amor de Deus, me marquem, tá? Porque é uma luta a gente trabalhar com esporte, a gente não recebe, a gente não tem... A gente trabalha porque a gente ama o que a gente faz e tal. Então, se vocês puderem dar valor a quem está trazendo essa informação, me marquem, me sigam no Instagram, curtam as postagens, para que a gente consiga levar conhecimento esportivo mais longe, tá? Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, tudo que está aqui eu já falei para vocês, só aqui tem uma imagem, numa ideia-chave final dos 3 modelos. E aí, gente, finalizando, tá? Tem o modelo do Ícaro, tá? Esse aqui é o meu, tá? É assim que eu trabalho. E aí aqui eu vou finalizar a nossa aula, que já tem 1h07, né, já passei 17 minutos do que eu queria, que eu trabalho esse pensamento de base de força, tá? De base de potência e base de expressão, de velocidade específica. Eu gosto de trabalhar com os dias recuperativos, os dias preventivos, todos eles em microestímulos, tá? Eu não concorro um dia com o outro e eu não trabalho de maneira linear, fragmentada. Esse é o principal, tá? Aliás, pô, gente, ó, tô viajando, tá? Esqueçam tudo que eu falei. Esse aqui é especificamente o modelo de Isurem, tá? Eu tava olhando aqui, tava pensando, mas não é isso aqui que eu montei para vocês. Isso aqui foi eu que montei, tá, gente? Então, essa lógica sequencial aqui da semana foi eu que montei dentro dos estudos, dos vários estudos de Isurem, são vários, tá? Ele vem trabalhando, tem muito artigo científico de Isurem, mas basicamente tem esses 3 dias aqui, e tem um quarto que está inserido dentro de um conhecimento mais empírico, tá, gente? Mas já estão associando a Isurem, mas normalmente esse D4 aqui, ele se anexou dentro de um conhecimento mais empírico, nos estudos de Isurem. E aí entra o meu, tá? Que tinha toda uma fala para eu chegar no meu modelo, e eu já toquei o foda-se e falei antes. Eu trabalho com transferência real para o esporte, tá? O que isso quer dizer? Eu não trabalho com modelos fragmentados, eu trabalho com transferência esportiva, eu trabalho com performance esportiva. Então, eu busco sempre que os meus atletas pratiquem a sua modalidade de maneira melhor, mais eficiente e com melhores conexões neurais e cognitivas, que o nosso cérebro esteja mais apto para que a gente tenha a habilidade de tomar decisões de maneira mais rápida, para que a gente tenha maior taxa de desenvolvimento de força, para que a gente tenha vitória pessoal quando precisar, para que a gente tenha maior reatividade aos processos esportivos e para que a gente tenha melhores técnicas esportivas. Muito através da cognição, através do comportamento e através das nossas conexões neurais. Como é que eu cheguei até aí? Quando eu fiz o meu mestrado, deixa eu sair e falar direto para vocês, para a gente encerrar. Gente, vocês estão aí? Dá um certinho aí para ver quem está comigo ainda. Dá um oi. Boa, Davi. Boa, Viviane. Boa, Diego. Adrielen. Aí, Rafa. Todo mundo que está ouvindo. Gente, o meu mestrado foi em cima dos atletas olímpicos brasileiros em Paris. Tá? Eu entrevistei os treinadores, preparadores físicos, para ver o que o Brasil fazia de treinamento dry land, treinamentos não específicos, fora das piscinas. Chegamos a uma conclusão que nós temos um método brasileiro. O Brasil trabalha de maneira muito parecida em todos os grandes clubes brasileiros e em todos os grandes treinadores brasileiros que atuam nos Estados Unidos, atuam com atletas
nas universidades dos Estados Unidos, na Austrália e tal, os nossos treinadores trabalham de uma maneira muito parecida. A gente trabalha com os blocos de treinamento de Surin, a gente trabalha com modelos conceituais de treinamento físico que vem muito do atleticismo e do treinamento de força, tá? E treinamento pliométrico. Então, a gente adapta todo um processo de treinamento físico para a natação, para que os nossos atletas tenham força, tenham potência, realizem saltos pliométricos, LPO. E aí eu fui entrevistar a Head Performance da Alemanha, a Mina Coach, que é a Marina Ginter, que é a Head Performance do time da Alemanha nas Olimpíadas de Paris. E eu perguntei para ela, como é que são os teus treinamentos dryland não específicos de força e potência? E ela diz, para que tu quer saber? Eu disse, porque a gente está querendo ver o que o pessoal faz e tal, e como é a transferência esportiva, porque essa transferência esportiva é uma luta minha já há muito tempo, tá, gente? Isso eu falei para ela, e ela disse, esquece isso aí. É neural. É cognitivo e é neural. E aí ela deu uma aula, eu vou falar mais sobre isso na aula de domingo, mas ela deu uma aula sobre a função do córtex frontal, a função do hipotálamo, da amígdala e tal, e do plexo braquial. Eu vou falar para vocês especificamente do plexo braquial na natação. Se a gente tem uma compressão de plexo braquial, o que é o plexo braquial? É onde passa a irrigação nervosa que vai irrigar meus dedos, tá? E o meu palmar. Se eu tenho uma compressão de plexo braquial, eu comprimo o plexo braquial, eu diminuo, é que nem uma mangueira, né? Que nem irrigar sangue, as conexões neurais também se dão por irrigações. Se eu tenho essa compressão, é que nem quando a gente comprime o ciático e adormece toda a perna. Eu tenho perda perda de gesto, de eficiência do palmar da mão. Então, ela me falou que todo o treino não específico fora das piscinas para natação é para que tenhamos gestos mais eficientes através das nossas conexões neurais, para que a gente consiga irrigar, para que o nosso gesto tenha maior reatividade, para que tenha maior habilidade de produzir essa força. Se eu não tenho a conexão neural, eu não produzo força. Então, parte de conexão neural, para depois irrigação articular tendínea, que vai dar sustentação do gesto, para depois entrar no músculo. O músculo é a última coisa. Isso a gente já tem uma convicção dentro do treinamento. O músculo é burro. O músculo é o burro de carga. O que faz com que a gente tenha performance é conexão neural, é eficiência de gesto, e aí a gente vai entrar com a parte protetiva do tendão. Então, a gente vai trabalhar muito mais as conexões neurais para melhorar o nosso índice de força reativa e a nossa taxa de desenvolvimento de força do que propriamente produzir força de maneira burra na academia. O que ela me disse mais? A natação é subaquático, né? Como é que o cara nada melhor? Minimizando arrasto e melhorando a propulsão na água. A água não tem gravidade. Então, quando eu me desloco fora das piscinas, eu vou deslocar o meu corpo por conta de uma gravidade, que vai ter um centro gravitacional, que a gente vai fazer todo um processo de gesto biomecânico para movimentar a carga do corpo presa à terra por conta de uma força gravitacional, e eu vou produzir uma outra força para movimentar meu corpo. Dentro da água, isso não acontece, porque eu não estou preso ao solo, não tenho a base terrestre. Então, eu preciso minimizar o arrasto e melhorar minha propulsão. Eu não consigo transferir isso de uma pliometria, por exemplo, para que eu seja mais potente dentro da água. Porque a pliometria nada mais é do que... gente, isso eu vou falar muito domingo, tá? Pliometria é ciclo, encurtamento, alongamento. Pliometria não é salto. Pliometria é ciclo, encurtamento, alongamento, e vai trabalhar muito com índice de força reativa. Vai trabalhar reatividade através do ciclo, encurtamento, ciclo, alongamento e encurtamento. Tá? Então é muito importante que a gente entenda isso para entender
que talvez trabalhar pliometria na natação não faz sentido. Porque na pliometria eu vou saltar contra a gravidade. Ah, mas na largada eu tenho que saltar para frente, para eu cair na piscina. Então ela é inespecífica e talvez eu vicie gesto dentro da academia para transferir para as piscinas. Esse é um pensamento alemão, tá, gente? Por isso que eu digo talvez. O que o Ícaro, aqui, a Eduarda Schultz, que não sou eu, acredita? O Rafa tá aqui e já treinou comigo. Eu acredito muito na habilidade que o nosso corpo tem de produzir força e potência, valência, tá? Power and force, não é strength, é a capacidade que o nosso corpo tem de produzir watts, produzir newtons, através das nossas energias mecânicas. É uma habilidade que eu preciso aprender. E eu vou aprender trabalhando na academia de maneira isolada, da maneira mais fácil. Porque como é que eu faço com que o meu corpo aprenda a produzir força? Vou me basear no quê? Lá no pessoal do powerlift. Então eu vou aprender a produzir força. E eu consigo replicar isso para a água. Eu acredito muito nisso. E acho que talvez, se a Alemanha soubesse juntar os dois conhecimentos, talvez eles tivessem ainda melhores resultados. Mas acho que nós, aqui no Brasil, precisamos urgentemente aprender a necessidade de cada modalidade complexa em questões cognitivas, neurais, comportamentais e em questão de gesto, sabe? A gente precisa entender se tem uma força gravitacional contrária, se tem, a gente precisa entender de biomecânica. É por isso que hoje a minha ideia de doutorado é neurociência da engenharia de performance. Eu pretendo trabalhar no doutorado a cálculo profundo de biomecânica de gesto através das nossas conexões neurais. Eu vou meio que enlouquecer através disso. Mas espero que vocês tenham entendido e tenham colocado sementinhas aí na cabeça de vocês para que vocês pensem, quando vocês forem montar treinos, na modalidade primeiro, na exigência da modalidade, no rest pause, esforço-pausa, relação esforço-pausa, estímulo articular, recrutamento tendíneo, o que a modalidade causa de impacto no corpo, o quanto a gente precisa produzir de força, para que aí a gente monte os nossos treinamentos em cima do entendimento complexo da modalidade e não em cima daquilo que veio montado para nós. Ah, eu vou fazer D1, D2, D3. Não, gente. Usem o D1, D2 e D3 em cima do conhecimento específico que vocês têm do atleta de vocês. E aí vocês vão montar o treino de vocês. O Rafa vai ter o treino dele, o Bruno vai ter o treino dele, o Diego vai ter o treino dele, e é isso aí. Tá, gente? Vou finalizar aqui, senão a gente vai se passar muito mais do que eu gostaria de ter passado. Volta aqui. Última apresentação. Os 50 minutos foi pro saco, né, Diego? Né, Rafa? Porra, era óbvio, né, que eu ia passar de 50 minutos. Tá. Espero que vocês estejam gostando, gente. Vamos lá. E aí entra o meu modelo, tá, gente? Pelo amor de Deus, não copiem o meu modelo. Criem de vocês. Entendam o que eu tô falando. Entendam. Tá, gente? Eu odeio o método. Eu uso como hashtag treinador acima dos métodos. A gente precisa entender o método, para que a gente insira o método na nossa realidade. Alguém que criou esse método, criou para ele, não criou para nós. Pô, nós temos a nossa realidade, os nossos atletas, adapta para a realidade de vocês. E aí vocês vão criar o método de vocês. Então, o meu modelo é baseado em modalidade, sempre na frente, o esporte sempre na frente, momento de inserção, o tipo de estímulo, qual o controle, os KPIs que eu chamo, que são os indicadores que eu vou trabalhar, o quanto isso vai gerar de adaptações para que o meu atleta seja melhor, para que eu tenha melhor rendimento esportivo. Esse é o caminho, tá, gente? E aí, assim como o Surin fez lá aquela imagem, eu fiz para mim, tá, gente? Porque me permiti. Esse é o meu modelo, tá, gente? Eu tenho essa ideia, tá, de treino. E ela é uma ideia desfragmentada. Eu não trabalho dessa maneira, 1, 2, 3, 4, 5. Eu trabalho com modalidade de rendimento esportivo.
A primeira coisa que eu preciso saber do treino é o que o treinador quer para a semana. O que o atleta tem de objetivo técnico, tático, específico para a semana. E aí eu vou montar o D1 o mais longe possível do dia mais importante de treino da semana. Porque na competição eu vou fazer o que eu treino. Se eu treinar em fadiga, eu vou estar viciando gesto e viciando movimento e cognição e entendimento, tomada de decisão, que eu vou replicar no dia do treino. Então, os meus dias de qualidade de treino não podem ter defasagem física. O meu D1 vai fugir disso aí, mas ele é fundamental, tá, gente? Então, o objetivo final é máximo desempenho, consistência e longevidade no esporte. Por isso que eu insiro um D5, que é a importância de trabalho respiratório individual, de trabalhos preventivos individuais, que eu vou entrar junto com o psicólogo, junto com o fisioterapeuta. Vai entrar a nutrição. É um pensamento, o meu D5, na verdade, está ali desenhadinho, porque precisa desenhar, porque senão as pessoas não entendem. Mas a ideia é que eu trabalhe de maneira individual cada atleta, para que cada atleta tenha a sua forma de gerar as adaptações. Então, se eu faço um D1 muito forte, no outro dia eu tenho uma outra proposta que é para que eu consiga manter essas adaptações. Então, eu vou buscar ali demandas da modalidade, perfil do atleta, objetivo de performance, calendário competitivo. O calendário competitivo é muito importante, tá, gente? A gente está agora iniciando uma Liga Nacional, onde a gente teve um jogo contra um time que foi 2 vezes o melhor time do mundo na primeira rodada. Tivemos uma semana de folga, vamos pegar o atual vice-campeão brasileiro na segunda rodada, mais uma semana de folga. Depois a gente pega os atuais campeões brasileiros na terceira rodada. E aí depois a gente tem um calendário mais normal, mas a gente pega os 3 maiores times do Brasil e do mundo no futsal feminino nas 3 primeiras rodadas. Se eu não enxergo isso dentro do meu calendário competitivo, eu já começo a periodização errando, porque eu tenho que entender que daqui a pouco vai ter, e é um jogo fala uma semana, um jogo fala uma semana, um jogo fala uma semana, e depois eu tenho 4 jogos em 4 semanas seguidas. Se eu não pensar o meu processo de treinamento no calendário competitivo, eu vou errar. Porque tem coisas que eu quero trabalhar que eu ainda não trabalhei e que vai entrar nas semanas livres ou eu não vou trabalhar. Porque eu lembro que eu falei para vocês, eu não posso gerar estímulo novo em período competitivo. Porque eu não posso cansar a cabeça do meu atleta. Eu não posso, no treino físico não específico, exigir que a cabeça do meu atleta tenha cansaço de aprendizagem de treinamento. Por isso que a gente cria um processo de treinamento para que depois ele só replique, não precisa aprender mais. Faz aquilo que tu já fez e deixa para aprender uma nova jogada de bola parada. E aí a gente vai entrar ali, cognição, padrão motor, gestos técnicos, isso tudo vem antes do treino, tá, gente? Isso tudo vem antes do exercício. Depois vem os métodos, força, potência, velocidade, resistência, mobilidade, recuperação, controle de carga. E aí vai ter o D1, D2, D3, D4, D5. E esse é o meu pensamento de treinos para todas as modalidades que eu trabalho. Todas. E olha que eu trabalho com skeleton, esporte de inverno, onde atletas esporte de marca individual de inverno. Eu trabalho com pádel, esporte de raquete. Já trabalhei com campeã sul-americana de rugby, esporte de invasão, alta agressividade. Trabalhei com artes marciais, com esporte de combate, que é híbrido, e esporte onde tem alta carga externa no meu atleta. Então, tem outras valências. E minha base toda nos esportes coletivos híbridos de invasão, principalmente futebol de campo, futsal, que é da onde eu venho, do que eu me alimento. E o atletismo, né? Que eu sou apaixonado pelo atleticismo. Então, a capacidade do nosso corpo de superar limites e atingir velocidades maiores, atingir maior nível de resistência, de potência, tal. Eu gosto muito de esporte de marca, tá? Mas eu consigo adaptar essa minha imagem aqui para todas as modalidades, porque o primeiro é entender a modalidade e o rendimento esportivo individual de cada atleta, individualidade do atleta.
e aí depois eu vou aplicar o meu modelo de treinamento. Para finalizar, gente, falei para vocês, eu boto essa imagem sempre, tá? Porque são 9 pilares que fazem um país ser uma potência esportiva. O Brasil é referência mundial em aporte financeiro. Estamos entre os 4 maiores países do mundo de aporte financeiro. Isso é uma loucura. A gente bota muito dinheiro e a gente não tem pesquisa e inovação ali, research and innovation. A gente não tem identificação de talentos e a gente não tem coach, development and provision. A gente não tem corpo técnico, a gente não tem treinador. Gente, nós somos treinadores. Onde nós estamos? Que nós não estamos aí nesse gráfico. E nós não estamos, porque aqui eu estou dando um curso aqui para 20 e poucas pessoas, gratuito, porque o Brasil não forma profissionais de esporte. Era um curso que era para ter 100 e poucas pessoas. Eu fiz agora a formação eu fiz o Congresso Internacional de Neurociência do Esporte e tinha mais de 1.000 pessoas online no Congresso de Neurociência do Esporte. O Congresso falou sobre o quê? Sobre comportamento e sobre quase sobre coach. E não falou sobre conexões neurais. Viviane, isso é muito importante, tá? Eu acho que eu já te falei isso, né? Foram 3 dias de congresso que eles só falaram sobre como dar feedback para o atleta, como fazer com que o atleta se motive e tal. E tinha 1.000 pessoas, porque tem 1.000 pessoas interessadas em trabalhos comportamentais sem aprofundamento neural, num congresso de neurociência brasileiro. Isso é loucura. Tá? Então, finalizando aqui, eu tenho um vício chamado esporte. Eu sempre boto aqui, quem já assistiu meus palestras, eu sempre termino aí, que é o que te alimenta, porque eu costumo dizer sempre que no esporte, na vida, o que nos alimenta é o alimento, né? É a comida. Então, eu como, eu me alimento. No esporte é diferente, tá, gente? Eu tinha o sonho, então eu tenho o sonho de viver o esporte e ser olímpico. Acredito muito nos valores olímpicos, tenho tatuado os anéis olímpicos, os valores olímpicos, o lema olímpico, tenho tatuado mesmo. E eu tinha o sonho de viver as Olimpíadas e viver do esporte. Esse sonho já foi realizado. Então, gente, é possível. Sou do interior do Rio Grande do Sul, sou de uma cidade de 30.000 habitantes, quase no fim do Rio Grande do Sul. Cheguei a 2 Olimpíadas, cheguei à comissão técnica do Brasil, já fui convocado, que foi uma honra. Então, é possível sermos profissionais melhores, entender melhor o esporte, entender melhor essa área de sociocultural que a gente está inserida. E, como eu falei para vocês, o que alimenta no esporte não é o alimento, não é a comida, é a fome. Quanto mais fome de vencer eu tenho, melhor eu vou ter meus aspectos comportamentais e a minha vontade de ser melhor. Então, eu preciso ter muita fome, porque a gente trabalha com outliers, a gente trabalha com pessoas fora da curva. Esqueçam padrões populacionais, trabalhem os atletas de vocês para serem outliers, para serem fora da curva, para serem melhores. Esqueçam os métodos, aprendam com os métodos e façam com que os atletas de vocês sejam acima dos demais. Se vocês replicarem aquilo que ensinaram para vocês, vocês vão estar colocando os atletas numa média. E atleta na média é um atleta medíocre. A gente precisa trabalhar acima dos métodos, acima dos padrões, para que a gente forme campeões. Esporte Transforma, sempre encerro com essa honra que eu tive de conduzir a tocha olímpica, que representa a paz entre todos os povos. E tenho essa honra de ter a tocha na minha casa. Espero de coração que essa 1h30 aí que eu falei para vocês tenha somado na vida de vocês. Domingo eu vou dar um curso, finalizando, domingo eu vou dar um curso das 8h30 da manhã ao 12h30, o valor está R$ 80.
Sigam-me no Instagram, compartilhem os nossos conhecimentos, compartilhem bons profissionais com todo mundo que vocês puderem, para que a palavra do esporte vá adiante. Gente, muito obrigado. Quem puder abrir a tela aí, me abanar, mandar um certinho, colocar um depoimento. Viviane, Viviane é da psicologia, eu só falei de treinamento. Foi bom, né, Viviane? Valeu. Rafa, e aí? De boa? Gente, tudo que... Coloquem aí um feedbackzinho aí, porque eu tô acostumado... Marielle, muito obrigado, Marielle. Obrigado pela presença aí. Eu tô acostumado a dar curso presencial, tá? No curso presencial eu sou completamente maluco. Então eu alopro a cabeça de todo mundo que está comigo. E eu não sei fazer isso online, então eu não sei se a minha aula online é boa. Não sei, porque é um modo diferente, porque a gente não está presente. Então eu dou uns tapas às vezes, né, Rafa? Eu gosto de agredir meus consagrados. Mas é isso. Esperar o feedback de todo mundo aí. E depois, gente, essa aula vai ficar gravada. Eu vou baixar os slides, vou colocar ali no grupo. E eu peço de coração que vocês, todos que gostaram da aula, compartilhem o meu curso de domingo, tá, gente? Porque de coração mesmo esse pedido, porque eu quero sair, eu quero quebrar a bolha da região sul do Rio Grande do Sul. Eu quero fazer com que esse nosso conhecimento chegue em âmbitos maiores, porque a gente não vem discutindo isso em âmbito brasileiro, nem no COB Expo, nem em congressos nacionais. Esse tipo de discussão está tendo na Alemanha, na Inglaterra, na Austrália, no Brasil ainda não. A gente está atrasado em relação a isso. Então, quem puder me ajudar a compartilhar o meu curso de domingo, fico agradecido. Gente, vou finalizar a gravação aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Vai para o YouTube, o link vai para vocês depois. Vocês podem mandar para quem vocês quiserem, tá, gente? Conhecimento é aberto, tá? Então, quanto mais vocês compartilharem esse conhecimento, mais gente vai estudar isso que eu estou falando, e mais gente estudando mais conhecimentos diferentes da forma como eu vejo, e talvez eu repense algumas coisas, ou talvez eu tenha certeza de que aquilo que eu estudo está certo, tá? Mas eu preciso que mais pessoas estudem e abordem isso, tá bem? Uma boa noite a todos. Fiquem em paz, estou aqui com o meu Michael Jordan, o meu Fuleco, o meu Vini das Olimpíadas, da Copa do Mundo, Michael Jordan aqui do Space Jam, aqui no meu cantinho. Grande abraço.